Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, voltamos aqui com o programa Me'av Lebeim, um programa de pai para filho, falando sobre a Parashá HaShavua, e desta vez estaremos falando sobre a quarta, quinta e sexta Ariá. Vamos sem muitas demoras, delongas, nós estamos na Parashat Va'et Hanan. Desculpa porque nos outros vídeos eu estava cansado junto com a Ariela e eu acabei falando Va'et Hanan, o meu ar sai um pouco para dentro, né? Va'et Hanan, então saiu como eu estava vendo na edição do vídeo, saiu como se fosse Va'et Hanan, mas não é Va'et Hanan, mas sim Va'et Hanan, tá bom? Falando novamente, quando eu estou cansado, eu acabo falando para dentro. Então Va'et Hanan é Va'et Hanan, tá bom? Nós estamos então agora aqui na quinta Aliá. Vamos continuar. Hoje está um pouco corrido, a Ariela não está aqui no Eliav, mas esse programa é feito para vocês. Programa de pai para filho, Me'av Lebeim, não é um programa proselitista, mas é um programa que tem como objetivo falar sobre a Parashá HaShavua para os meus filhos, a Gabriela Dodani, que está em outro estado, Gabriel Kalev, a Ariela Hesed e o Eliav Hassid. Vamos lá, meus filhos. Se qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar desse vídeo, fique à vontade, mas não é proselitista, é feito especialmente para os meus filhos, tá bom? Bem, eu tô aqui no quarto sozinho hoje, tá um pouco corrido, tô sentadinho aqui. E vamos falar agora, porque essas últimas 3 aliot são muito importantes. Eu queria falar para vocês e compartilhar com vocês sobre isso, tá bom? Então a gente vai começar aqui na quarta aliá, que começa no capítulo 5. Ela está no livro então de Devarim, né? Capítulo 5 em diante, passou aqui em diante. Vai falar sobre a repetição então dos 10 mandamentos. Vamos lá então. Olha só o que ele fala. Moshe chamou então todo Israel e lhe disse: escute, né, Israel, os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que eu falo aos seus ouvidos hoje. É interessante aqui que novamente essa Parashá ela vem tocando muito nos mandamentos suprarracionais e mandamentos racionais, ou seja, ele toca muito no assunto aqui de Hukim e Mishpatim, né? Assuntos, são leis que a gente não consegue entender, são suprarracionais, mas a gente tem que obedecer mesmo assim porque Hashem quis. E os mandamentos racionais, tá bom? Que são Mishpatim. Existe um outro ensinamento também que os sábios dizem que se a gente não tivesse tido a revelação do Sinai, não teria mudado muita coisa na nossa vida, e muita coisa mudou graças à revelação do Sinai dos 10 mandamentos. Então, continuando aqui, ele fala que eu falo hoje para vocês: escutem-nos e sejam cuidadosos em observá-los. Deus, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horev. Deus não fez esse pacto somente com nossos ancestrais, mas conosco, todos nós que estamos vivos hoje. Então é muito importante a gente saber que a Torá ela é mais atual do que nunca. Então quando outras religiões chegam e falam: o Velho Testamento, sabe, não consigo entender, não consegue entrar na minha cabeça. Como pode ser o antigo, o velho, se ela é mais atual do que nunca? O próprio Moshe Rabbeinu falando aqui em nome de Hashem, ele fala: olha só, Deus fez um pacto, uma aliança com vocês, não só com os vossos ancestrais, mas convosco que estáis hoje, vivos hoje. Isso significa que a Torá ela é mais atual do que nunca. Conosco que estão vivos hoje. Ou seja, na montanha que Deus falou com vocês dentro do fogo, face a face, naquela ocasião eu estive entre Deus e vocês para relatar-lhes a palavra de Deus, de Hashem, pois vocês estavam com medo do fogo e vocês não subiram na montanha. Deus falou a vocês dizendo: eu sou. Aí vem agora a proclamação então aqui dos 10 mandamentos que ele fala, né? Diferente de outros lugares que possa se ver, a ordem correta é essa: eu sou Hashem, Deus de cada um de vocês, né? Eu que te gerou você da terra do Egito, da casa da escravidão, nós éramos escravos. Você não terá, esse é o primeiro mandamento, né? Você não terá um ídolo de outra deidade, né? Enquanto eu existo.
Você não fará para si uma imagem esculpida, uma figura daquilo que está nos céus ou acima, né, o que está na terra embaixo, ou do que está sob as águas ou sob a terra, está na água ou sob a terra. Você não se curvará diante delas, nem as adorará, pois eu, Deus, sou um Deus zeloso, né, ciumento, uma expressão de punição, segundo Rashi, que retribui a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre as terceiras e quartas gerações daqueles que continuam no caminho de seus pais para odiar-me, né? Mas eu ajo com benevolência com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos por 1000 gerações. Esse é justamente o texto que eu coloco no final do Me'av Leben, do programa Me'av Leben, mostrando que eu sempre tive essa preocupação. Não sei o que meus pais fizeram, não sei o que meus avós fizeram, mas Deus o livre não permite, ou qualquer outra falha que eles possam ter, eu não quero ter, então eu procuro corrigir a minha vida. E eu acho também que você, a Gabriela Dudani, Gabriel Caleb, Ariela, Hesed, Eliab Hassid, nós temos que tomar muito cuidado e rever os nossos conceitos todos os dias para que a gente não venha cometer os mesmos pecados dos nossos antepassados. A gente não sabe o que eles fizeram, ok? E a gente tem que escrever sempre, cada dia, uma nova história e não cometer o erro que eles cometeram no passado. Porque Hashem visita, ele vem visitar e ele vai ver, será que ele está fazendo a mesma coisa? E diz os nossos sábios também, diz a tradição, que se Deus visita e vê que o filho ou o neto está cometendo a mesma coisa que o pai e que o avô faz, ele acaba pagando pelo pecado dos três. Então olha como importante a gente deve tomar cuidado. Então sempre reescrever a nossa história, tá bom? Continuando aqui, então, no Passuque 11, você não usará o nome de Hashem, seu Hashem em vão, né? Pois Deus não absolverá ninguém que use o seu nome em vão. Guarda o dia de Shabat para santificá-lo, como Deus ordenou a você, em Mará, antes da entrega da Torá. 6 dias você trabalhará e realizará toda a sua tarefa, mas o 7º dia é Shabat para Deus, seu Deus. Ou seja, aqui eu não vou falar muito que o Shabat ele é o centro da nossa vida, ele é especial, mas ponto bem importante aqui que a gente pode falar é que a Hashem diz que é para trabalhar os 6 dias e 7º dia descansar. Não é dar ênfase somente ao Shabat, ou seja, o trabalho ele edifica um homem. Então não adianta você viver uma vida de ociosidade, você tem que trabalhar. É uma mitzvah também a gente trabalhar. E ele fala aqui, então no Passuque 14, mas no 7º dia será um Shabat para Deus, seu Deus, você não fará nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem um animal, e nenhum de seus animais, e também o convertido prosélito que está dentro dos portões, de modo que seu servo e sua serva possam descansar assim como você. E você, olha que interessante, isso aqui é muito importante, o que ele vem ensinar? Que no Shabat todos nós temos o que? A igualdade, todos nós somos a mesma pessoa, diferente de que Faraó e de outras nações que eles queriam exercer o domínio por não fazer nada na realidade, né? Ou seja, ainda infelizmente dentro de hoje existe uma cultura dizendo que quem é superior, né? Aquele que não trabalha, aquele que não faz nada, ele é o Senhor, ele é o superior, mostrando que quem trabalha é uma classe que é de terceira categoria, porque eles trabalham, os trabalhadores, é o povão. E a gente vê que na Torá é diferente. Na Torá nós podemos fazer o que? Na Torá quem trabalha é quem tem dignidade. Então a gente infelizmente vive uma cultura dizendo que quem não trabalha é superior e quem trabalha é a ralé, completamente diferente da Torá. Então aqui ele fala justamente que nós devemos então respeitar o Shabat, justamente porque não só o boi, quer dizer, se o animal ele necessita descansar, quanto mais um ser humano, então todas as pessoas merecem um descanso. E o Shabat vem trazendo justamente essa coroação da criação e valorizando o ser humano. Então ele fala mais aqui, descansar assim como você. Passuque 15 diz, você lembrará que você foi escravo na terra do Egito e que Deus, seu Deus, tirou de lá com mão forte, com braço estendido, para que você o servisse. Portanto, Deus, seu Deus, ordenou a você cumprir o dia do Shabat. Uma coisa muito interessante que a gente pode aprender, né? Nós somos escravos de Hashem. Antes nós éramos escravos de Faraó, fomos perseguidos, escravizados, humilhados,
E Hashem nos tirou, nos libertou e hoje nós somos escravos de Hashem, ou seja, de Torá e Mitzvot. É muito importante a gente saber isso. Nós temos um Senhor a quem nós devemos obediência. Passuque 16 ele fala: honrará o teu pai e a tua mãe como Deus ordenou a você, Eimará, para que os seus dias sejam prolongados na terra que Deus, seu Deus, está lhes dando. Você não matará, você não cometerá adultério, você não roubará, ou seja, pessoas sequestrar, você não pode... Olha, uma coisa muito interessante aqui, nesse passuque 17 aqui, fala não matará, significa não assassinar. Tá? Porque existem algumas pessoas que tentam colocar a Torá à prova e dizem, mas Deus se contradiz, Deus o livre não permita, Absalom, mas Deus se contradiz porque ao mesmo tempo que ele diz não matará, ele manda matar na lei. É completamente diferente, porque as pessoas não conhecem o hebraico, elas não sabem a tradição, e quando fala aqui, os nossos sábios dizem justamente que não é matar, mas é assassinar. Você não pode, tá, assassinar uma pessoa, mas você exercer a lei capital, uma pessoa que fez algo ruim, ela tem, na verdade, como punição a morte. Porque o próprio Deus, ele pune a pessoa que comete um pecado, que Deus o livre não permita, que se afasta de Hashem, que comete algumas coisas, ele mesmo estipulou isso, então não existe nada de contraditório. Basta as pessoas entenderem, estudarem a Torá. Então aqui se refere a assassinato, tá bom? E quando ele fala aqui também roubar, não roubarás, ele também aqui, a linguagem diz que é sequestrar também. Você não pode sequestrar nem pessoas, nem coisas de pessoas. E por último ele fala também: você não sustentará falso testemunho contra o teu vizinho, e você não cobiçará a mulher do seu vizinho, você não desejará a casa do seu vizinho, o seu campo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, seu jumento e qualquer outra coisa que pertence a ele. Uma coisa muito interessante que eu quero que vocês aprendam, e eu aprendi esta semana, é o seguinte: nós devemos evitar gerar inveja. Por quê? Porque quando você gera inveja, você acaba na realidade dando lenha, dando combustível para que a pessoa possa cobiçar suas coisas. Então, cobiçar sua mulher, cobiçar... E diz os nossos sábios que quando ele começa a cobiçar a mulher do próximo, daí ele passa para um novo estágio, que é cobiçar justamente o quê? Ele cobiça a primeira mulher, depois a casa, depois o campo, e ele acaba querendo tomar tudo de você. Então, a gente não deve agir como criança, né? Por exemplo, Ariel Eliave, hoje 2020, ano 5778, às vezes é comum as crianças, né, comprarem alguma coisa, ou ganharem um presente, ou fazerem alguma coisinha e dizer: olha, o meu é melhor, olha o que eu fiz, a minha casa é maior, olha, o meu desenho é mais bonito, né? Pra gente, pro Gabriel e a Gabriela da Dani, Gabriel Kalev, o que a gente pode aprender, e até a Ariela quando estiver crescendo junto com o Eliave, uma coisa que a gente tem que aprender nessa paraxá, que eu aprendi neste ano: a gente deve tomar muito cuidado em não despertar a inveja das outras pessoas, né? Não ficar ostentando. Quando você desperta a inveja da pessoa, olha, eu sou melhor, olha, eu sou isso, então se resguarde, a gente evita vários problemas. E quando você não evita isso, você puxa para você vários tipos de problemas, tá bom? É olho gordo, é as pessoas que vão olhar para você, que vão olhar a tua vida. Então, é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado com relação a isso. Passuque 19, agora nós começamos a quinta aliá, que vai do capítulo 5, passuque 19 diante. A gente vai falar agora sobre o resultado da revelação do Sinai. Olha só o que tem aqui. E Deus falou essas palavras à sua congregação inteira na montanha, do fogo e da nuvem, da neblina, uma voz grandiosa que não parava para respirar, ou seja, a voz de Hashem não tinha eco, e ele as escreveu em suas duas tábuas de pedra e as deu para mim. Moshe está falando, né? Então, quando vocês ouviram a voz que vem da escuridão e a montanha se consumia em fogo, todos os líderes de suas tribos e os seus anciões se aproximaram de mim e disseram: veja, Deus, nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos a sua voz que vem do fogo. Ou seja, eles não viram imagem, apenas viram o som. Olha que interessante, paradoxal isso, né? Nós vimos hoje que Deus falou com o homem, mesmo assim ele ainda vive, mas por que agora nós devemos morrer? Pois se continuarmos a ouvir a voz de Hashem, nosso Hashem, por mais tempo este grande fogo nos consumirá e nós morreremos. Que mortal de carne e sangue ouviu a voz de Deus e ficou vivo, falando dentro do fogo como nós?
e viveu, não existe isso, né? Aproxime-se de Deus e ouça tudo que Deus, nosso Deus, disser. Esse é o povo falando para Moshe Rabbeinu, ok? E então conte-nos tudo que Deus, nosso Deus, lhes disser. Nós escutaremos e obedeceremos. Sério, Moshe está respondendo agora. Olha, Deus ouviu o que vocês disseram quando falaram comigo, e Deus disse, olha, eu ouvi o que o povo disse quando falou com você, tudo que eles disseram é bom. Né? Se ao menos o seu coração permanecesse assim, tementes a mim e respeitando todos os meus mandamentos eternamente, as coisas seriam boas para ele e para seus filhos para sempre. Vai, diga a eles, voltem para suas tendas. Você, no entanto, Moshe, ficará aqui comigo e eu direi a você todos os mandamentos e os mandamentos operacionais, que é mitzvah, hukim, mishpatim, né? Racionais que vocês lhes ensinará, para que eles observem na terra que eu estou lhes dando para possuir. Então, olha só, a mitzvah, o Hukim Mishpatim, ele tem um objetivo. Que o objetivo é viver, é interagir com o meio, ou seja, para a terra de Canaã, a Eretz Israel, é para a gente interagir. Então são mitzvot que elas têm um objetivo, ok? Que é justamente viver, e a gente vai conseguir viver pela Torá. Se a gente não conseguir, mas se a gente não focar em viver a nossa vida de acordo com a Torá, esqueça, a terra vai vomitar você e você não vai ter sucesso. Pode ter certeza disso. E Passuque 29, sejam cuidadosos em observá-los como Deus, seu Deus, ordenou a vocês, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Olha que interessante, eu acho bem bacana esse negócio, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Por que Hashem coloca isso? Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Tem pessoas que digam, olha, eu sou de direita, olha, eu sou de esquerda. Eu estou trazendo ensinamento simplório. Mas eu quero dizer o seguinte, que Hashem tem um caminho. E o caminho da Torá, o caminho que Deus quer para você, é o caminho do meio. Ou seja, é o equilíbrio entre as coisas. Então não adianta você ser extremamente religioso, como o Shalom Amelech fala, o rei Salomão fala, não seja demasiadamente religioso, porque iria destruir a ti mesmo. Não seja demasiadamente rachá, malvado, não seja extremamente ortodoxo, não se deixe, na realidade, se influenciar pelas outras culturas, pelas outras ideologias, filosofias de vida, entendeu? Não deixe se influenciar por elas, mas também não se feche dentro de uma redoma, ok? Eu não posso fazer isso. Não, a nossa vida é a Torá, a nossa cultura, a nossa ideologia, a nossa filosofia, Torá e Mitzvot, Hashem Emet, Torá Emet, Moshe Emet. Essa é a nossa vida. Mas nós não vamos nos fechar numa redoma, nós vivemos em um mundo, então tem outras culturas, existem outros comportamentos. O que a gente tem que fazer é olhar para eles e aprender com eles, ok? E não cometer e não fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo. Papai, isso está certo? Eu vou explicar que sim, porque quando Hashem manda o povo que está entrando na terra de Israel, ele fala, olha, olhem para eles e não imitem as mesmas coisas que eles que eles fazem. Vocês saíram de Mitzrayim, do Egito, e não fazem a mesma coisa que eles fizeram. Para a gente, na verdade, não fazer aquilo que eles fazem, a gente tem que no mínimo conhecer o básico do que é aquilo que eles fazem, que é ruim. Então, nós não devemos nos fechar numa redoma, ok? Como eu falei nos vídeos passados, Yosef ele era superior aos seus irmãos. Por quê? Porque ele era um tzadik terrestre. Ele estava envolvido na materialidade, na sociedade, e ele não se corrompeu com isso. Então, Hashem quer que a gente busque o caminho do meio, não do extremismo, ok? Você pode ser sim religioso, ortodoxo e tudo mais, ok? Mas você não precisa ser extremista, ok? Busque o caminho do meio, não é nem direita nem esquerda, ou seja, nem direita nem esquerda. Busque o caminho do meio, o caminho ortodoxo é o caminho do meio. O Passuque 30 fala sobre o seguinte: sigam o caminho inteiro que Deus, seu Deus, ordenou a vocês, com que, perdão, vocês vivam e prosperem. Ou seja, nós só prosperaremos e só conseguiremos viver essa vida verdadeira e vivam e prosperem se a gente seguir o caminho do meio. Sigam o caminho inteiro. Olha que interessante, fala o caminho inteiro. Que caminho inteiro isso? É o caminho da Torá. E seus dias se estenderão na terra que vocês possuirão. Capítulo 6, Passuque 1 em diante, ele fala: este é o conjunto de mandamentos, né? Ou seja, os mandamentos suprarracionais, os mandamentos racionais que Deus, seu Deus, me ordenou ensinar vocês para que
serem cumpridos na terra que vocês estão prestes então a entrar e tomar posse. Assim você temerá a Deus, seu Deus, e guardará todos os seus mandamentos suprarracionais, Roquim Mishpatim, seus mandamentos, que eu ordenei a vocês, e todos os dias da sua vida. Não é um dia sim, um dia não, são todos os dias da sua vida, todos os dias. Torá é todos os dias. E tanto você como seus filhos, olha, não é só você também, é você, seus filhos e filhos de seus filhos, e eu espero ainda estar vivo para ensinar meus netos, ok? Para que seus dias na terra sejam estendidos. Escuta, né, Israel, e seja cuidadoso com o que é bom para você, ou seja, cuide muito bem porque isso é bom para você. É como se fosse um remédio, a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam, para que você aumente enormemente como Deus, o Deus de seus pais disse, e ele lhes daria uma terra onde flui leite e mel. Começamos agora a sexta aliá, que ela é do capítulo 6, passo 4 em diante. Escute, ó Israel, agora. Aqui é o primeiro parágrafo do Shema Israel, a oração maior do nosso povo, tá bom? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, e ele falou: ouve Israel, o eterno nosso Deus, e as outras nações têm seus próprios deuses, mas no futuro todas elas temerão a Deus, porque Hashem é Echad, Hashem é um só. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder, né? Essas palavras que hoje te ordeno a vocês devem estar sobre o teu coração, o tempo todo sobre o teu coração. Ok? Ensine-as por completo aos teus filhos quando você estiveres andando pelo teu caminho, quando você estiver, sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, né? Quando você deitar e quando você levantar, que a gente recita chamar Israel, né? Sempre ao deitar, ao levantar. E ates como sinal na tua mão e seja entre frontais entre teus olhos, que é justamente, né, o tefilim, né, que a gente deve justamente usar os homens, né? Escreva nos umbrais da sua casa e das suas portas, que são as mezuzot, ou que é mezuzá. Quando Deus, seu Deus, trouxer você para a terra que ele jurou a teus pais, Abraham, Isaac e Yaakov, e ele dará a você, você encontrará cidades boas, grandes que vocês não construiu. Você não construiu casas repletas de todas as coisas boas que você não encheu, e elas com reservatório na rocha que você cavou, vinhedos e oliveiras que você não plantou, e você comerá e se saciará. Mas cuide-se para que não esqueçam Deus, que tirou você da terra do Egito e da casa da escravidão. Ok? Você temerá Deus, seu Deus, o adorará, e somente sobre essas condições você poderá jurar em nome de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante, as pessoas às vezes dizem que não pode jurar. Deus falou lá que não pode usar o nome dele em vão, mas jurar, você pode jurar. Não é recomendável, mas você pode jurar em nome de Deus em certas ocasiões, ok? Não sigam outros deuses, os deuses das nações que estão à sua volta, para que a ira de Deus, seu Deus, não se acenda contra vocês e ele destrua de sobre a face da terra, pois Deus, seu Deus, está entre vocês, ele é um Deus ciumento. Ok? Não testem a Deus, seu Deus, como vocês o testaram em Massá, no deserto. Sejam sempre cuidadosos em observar os mandamentos de Deus, seu Deus, e seus estatutos. Novamente, né, ele fala mitzvah, roquim, mishpatim, né, seus mandamentos racionais, suprarracionais, que ele ordenou a vocês, e façam o que é reto, o que é correto e bom aos olhos de Deus, ou seja, o caminho do meio, o caminho reto, o que é bom aos olhos de Deus, para que você prospere, assim possa vir e tomar posse da terra que Deus jurou aos seus antepassados. Como é que a gente sabe o que é bom aos olhos de Deus? Como você sabe o que Deus quer? Como a gente pode saber? De que maneira? E através da Torá, porque a Torá é a revelação do coração de Deus, é a revelação do que Deus quer para a humanidade. Passuque 18, faça o que é correto e bom aos olhos de Deus. Como eu devo saber o que é correto e o que é bom aos olhos de Deus? É através da Torá. Não é inventando coisas, não é inventando liturgias, não é procurando outras religiões, criando outras religiões. Não, a Torá já foi dada. Você quer saber, né, o que é correto aos olhos de Deus, o que agrada a Deus? Siga a Torá, é ela que mostra, que revela isso. Então, Passuque 19 ele fala, então continue, expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, como Deus disse. Né? No futuro, quando seus filhos perguntarem quais são esses testemunhos e mandamentos suprarracionais e mandamentos racionais que Deus, nosso Deus, ordenou a vocês,
O filho está perguntando a vocês, e você dirá então ao seu filho: nós fomos escravos em Mitzrayim, no Egito, do faraó, e Deus nos tirou lá do Egito como um forte, né? E Deus enviou sinais grandes e temíveis e maravilhas sobre o Egito e o faraó e toda a casa diante de nossos olhos. Ele tirou de lá para nos trazer para uma terra que ele jurou aos nossos pais, dá-las a nós. Deus nos ordenou cumprir todos esses mandamentos suprarracionais para temer a Deus, nosso Deus, a fim de que ele pudesse nos conceder o bem todo o tempo e nos manter vivos como nós estamos hoje. Ou seja, novamente ele está falando como hoje. Torá, a servir a Shem, Torá Mitzvot, não é amanhã, não é ontem, é hoje. O que vale é hoje. E é um mérito para nós sermos cuidadosos e observar todos os mandamentos diante de Deus, nosso Deus, como Ele nos ordenou. A sétima aliá começa agora no capítulo 7, passou aqui em diante. Assim que Deus, nosso Deus, o trouxer para a terra que você está prestes a entrar e tomar posse, ele expulsará várias nações diante de vocês: os Retitas, Guirigashitas, os Emoritas, os Cananitas, os Perizitas, os Revitas, os Iebusitas, 7 nações mais numerosas e mais fortes do que vocês. Deus, seu Deus, as entregará em suas mãos e você as derrotarão. Você deve destruí-las completamente. Não faças um acordo com elas e não as despreze. E não as preze, de nenhuma forma. Você não se casará com elas e não dará suas filhas e os filhos delas e não tomará suas filhas para seu filho. O casamento misto é a pior coisa que existe. Entendeu? Daqui a pouco o papai explica sobre isso. Pois os filhos delas desviará, pois um dos filhos delas desviará o seu filho e o filho de seguir meu caminho, e eles os adorarão outros deuses, Deus lhe não permita. Então a ira de Deus então se acenderá contra vocês e ele rapidamente os destruirá. Ele fala: isto é o que vocês farão a eles: vocês demolirão seus altares, destruirão seus monumentos, cortarão suas árvores idólatras e queimarão suas estátuas em fogo. Pois você é um povo santo, separado para Deus, seu Deus, e Deus, seu Deus, escolheu você dentre todos os povos na face da terra para ser o seu povo estimado. Passuque 7 fala o seguinte: Deus não quis vocês e os escolheu porque vocês são mais numerosos do que todas as outras nações. Ou seja, Deus não escolheu a gente porque eram mais poderosos, mais bonitos, que tinham os olhos azuis, porque era moreno, porque era amarelo, que era preto, branco. Não era por isso, jamais foi por isso, sabe? Pois de fato vocês são a menor nação. Assim, por causa do amor de Deus por vocês, porque Ele mantém o juramento que Ele fez com seus antepassados, Deus tirou vocês como um forte e os redimiu da casa da escravidão, né, da mão de Faraó, o rei do Egito de Mitzrayim. Maftir, Passuque 9 do capítulo 7 em diante. Você deve saber que Deus, seu Deus, é Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, que mantém o pacto, a aliança, recompensa atos de bondade àqueles que observam os seus mandamentos, e aqueles com amor, no caso, né, e observam os seus mandamentos por temor por 1000 gerações. E ele faz com que cada um daqueles que odeiam pereça no mundo vindouro, recompensando-os totalmente neste mundo na sua face, por qualquer bem que eles tenham feito. Ele não atrasará o pagamento àquele que o odeia. Ele o pagará em sua face. Você deverá guardar todos os mandamentos e os mandamentos supranacionais, ok, mishpatim, mandamentos nacionais, mitzvah, que eu ordeno a vocês observar hoje. Aqui termina a nossa paraxá da semana, mas eu queria falar algumas outras coisas para vocês. É muito interessante que no final dessa paraxá ele fala sobre o seguinte: porque Hashem, na realidade, existe uma pergunta que David Melech fez. Uma vez ele falou: Hashem, eu não consigo entender por que a pessoa boa, ela sofre como ela se ela fosse má, e a pessoa que é rachá, que é má, às vezes ela prospera como se ela fosse boa. Então o que isso significa? Aqui a Torá, Rashi, vai trazer pra gente um ensinamento muito interessante de que Hashem, ele é tão justo, que a pessoa que é ruim, não estou tentando explicar o que Davi falou, mas existe alguns ensinamentos que nos explicam sobre o seguinte: porque Hashem, ele faz com que uma pessoa que peca, uma pessoa que é um rachá, uma pessoa que é completamente contra tudo aquilo que Hashem faz, e ele tem um carrão, ele tem uma boa casa, ele é empresário, ele tem dinheiro, e ele prospera. Por que isso? Enquanto o justo às vezes padece. Por quê?
Rashi traz justamente uma explicação dizendo que Hashem é tão justo que ele acaba pagando para a pessoa. A pessoa que é ruim pede, Deus prospera, dá para ela. A pessoa que é ruim, mesmo que ela faça algo contra a Torá, contra Deus, mas ela fez algum ato bom, alguma coisa boa, Deus já paga logo agora. Hashem já paga logo ela agora. Deixa ela ter prosperidade, que ela tenha sucesso nessa vida. Tzalachá, parnassá, simchá, briut. Dá tudo para ela. Dinheiro, saúde, sucesso. Dá tudo de bom para ela. Hashem abençoa ela abençoa de certa maneira e prospera essa pessoa e faz com que tudo dê certo na vida dela. Por quê? Porque quando acontecer o julgamento e nós tivemos o Olam Haba, então essa pessoa vai chegar e vai dizer: Deus, por que aquele tzadik ali está recebendo o Olam Haba, está recebendo tudo isso de bom? Aí Hashem vai dizer: olha, ele estava lá no mesmo lugar que você, lá na terra, e etc. E ele sofreu muito. Então, tudo que ele fez de bom, tudo aquilo que ele sofreu, ele, na realidade, plantou. Na realidade, ele fez e deixou no depósito. E agora, no Olam Haba, ele vai receber tudo aquilo que ele fez de bom lá. Você, no caso, já recebeu lá. Né? Então, se você recebeu, você não vai receber aqui. Né? Então, todo o dinheiro, tudo que você tinha, já foi dado para você lá. Então, não venha reclamar agora. Então, achei tão justo que ele já paga lá. Já paga por rachar. Deixa ele dar tudo de bom, que ele prospere, que ele faça tudo. Deixa tudo de bom para ele. O tzadik não, o tzadik sofre. Aquelas pessoas que querem fazer a vontade de Hashem, fazer as coisas corretas. Mas porque eu sofro tanto, eu tento fazer as coisas, calma. Você vai receber lá na frente. E diz mais, os nossos ensinamentos, o Pirkei Avot diz que a recompensa da mitzvah está na própria mitzvah. Você fazer algo bom, a recompensa está nela mesmo. Vou dar um exemplo simplório. Por exemplo, você vai escovar dente. Quando as crianças estão criancinhas, a gente fala: escove dente, o papai vai dar um presente. Na realidade, você escovar o dente, o mérito de escovar o dente está no próprio ato de escovar o dente. Você não vai ter o dente estragado. Deu para entender? Não é porque o papai vai dar um presentinho, vai dar uma recompensa, não. A recompensa está no próprio ato. Entende? Ou como são as coisas? De uma forma simplória, o papai está trazendo isso aqui para vocês, ok? Numa Torá, na entrega da Torá, foi uma coisa incrível, né? Assim falou, como a Mariela disse no outro vídeo, que todo mundo ficou em silêncio, não houve eco, tá? Porque quando existe eco, existe um ser que está aqui, então existe ele e outra coisa, tá? Para o eco ir, bater e voltar. Hashem, ele é incorpóreo, né? Ele é paradoxal, ele é inexplicável, né? Ele é sem forma, infinito. Então, quando ele pronunciou, não houve eco na realidade. E diz que todas as criaturas, o mundo inteiro ficou em silêncio. Mas uma outra coisa aqui também que é interessante nessa parashá, Va'et Hanan, nunca devemos esquecer que o objetivo principal é a união material e espiritual, onde o mundo físico se senta em casa com seu Criador, como devemos revigorar e inspirar nosso mundo e não ofuscá-lo ou cegá-lo com uma luz muito intensa. Lembra daquilo que eu falei no vídeo da quarta, quinta e sexta Aliyah, que a gente deve procurar o caminho do meio? Se Hashem nos fez aqui, nesse meio material, e é aqui que a materialidade, ela reina, a carne, né? O Etzehará, ele reina aqui, mas na realidade a nossa missão é fazer o quê? É fundir o espiritual no material, para que na parte material a gente possa revelar aquilo que existe no espiritual. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que utiliza o vinho para ela tomar, para ela se saciar a materialidade dela, a carnalidade dela, o Etzehará dela, ela vai tomar o vinho e vai acabar se embebedando e se tornando um alcoólatra, Deus o livre não permita, um viciado. E o vinho poderia ser algo bom, que é material, é gostoso, você bebe, mas se você não tomar cuidado, você pode se tornar um alcoólatra, ficar porre, etc. Mas quando você utiliza o vinho para o Kiddush e a Havdalah, para santificar o Shabbat, ou para fazer os imun, ou para fazer um Birkat Hamazon, ou para se deliciar e consagrar esse vinho a Hashem, uau, você descobriu a parte espiritual, a centelha divina, tirou a casca das calipas e mostrou o que ali? A revelação divina, ou seja,
o vinho não era o que era ruim, mas a maneira como você utiliza. Uma vez perguntaram, se não me engano, para o Rebbe, e perguntaram, a bomba atômica, ela é boa ou ela é ruim? Ele falou, depende. Depende, eu não sei se a história é mais ou menos essa, mas perguntaram para algum sábio se a bomba atômica era boa ou ruim, e foi respondido, depende, a faca é boa ou ruim? Uma faca você pode utilizar ela, Deus o livre não permita, para tirar a vida de uma pessoa, mas você pode utilizá-la também para abrir e salvar a vida de uma pessoa. Então nós devemos, na realidade, fazer com que o Yetzer Tov ele possa conduzir e revelar o Yetzer Hara, o trabalho divino. O Rashi nos fala que nós devemos, uma das coisas muito mais importantes nesta paraxá é o cuidado que nós devemos ter em ensinar os nossos filhos. Bem, a paraxá vem trazendo o amor que nós devemos ter para Hashem, e esse profundo amor deve se expressar como indica o texto, em termos de estudo da Torá e observar suas mitzvot, particularmente as mitzvot, o tefilim e a mezuzá. De que maneira você vai se apegar a Deus? Através de, então, estudar a Torá, do tefilim, da mezuzá, e disso também eu acho que um cordão de três cordas é difícil de se romper. Também a paraxá traz uma mensagem como é preocupante uma pessoa que casa com uma outra pessoa que não é judeu, não por ser preconceituoso ou a gente tentar discriminar, mas é porque realmente dá um grande problema, ok, com relação à compatibilidade de fé, de ideologia, de filosofia, não dá certo. Tanto é que no judaísmo, quando uma pessoa quer se converter, um guerreiro, quando ele vem, a primeira coisa que o rabino pergunta é: tua mulher quer? Porque se a tua mulher não quiser, esqueça, meu amigo, entendeu? A coisa não vai funcionar, porque tudo é pela mulher. Tô sendo machista? Não é isso, é que a mulher, ela edifica a casa, tudo é pela mulher, ok?